continuando a aula de ontem, nós falamos, né, de placas de ateroma e falamos de stent. Então hoje a aula é sobre uma outra opção de tratamento, né, dos pacientes com arteriosclerose cardíaca, que são então as pontes. É uma outra angioplastia, tá, gente? Então as pontes, turma, elas podem ser, sempre as pontes, elas recebem o sobrenome da veia ou da artéria doadora, tá? Antes era só de veia, agora já se consegue também retirar essas doações de artérias. Uma delas, gente, é aqui, ó, a radial, a do rádio, aqui do braço. Então os médicos já estão conseguindo retirar aqui um intervalo, um procedimento, uma porção, né, da artéria radial e fazendo as pontes. Turminha, é muito fácil, né? Fácil pra gente entender. Então, aqui nós temos, ó, então, o miocárdio, né, a coronária e a aorta, e vocês estão vendo a placa, então, a artéria coronária obstruída, quer dizer, a placa de ateroma. E esse paciente está na iminência, né, de ter um infarto por bloquear aqui, formar a trombose e bloquear. Gente, essa placa de gordura é uma placa calcificada, é uma placa dura. E essa placa dura, então, não pode sofrer procedimentos de expansão. Então você não pode colocar nada dentro dela, nenhuma mola, no caso do stent, né, ou um cateterismo, e pode, por meio do cateterismo, já ter sido avaliada e feito o diagnóstico. O cateterismo, gente, vai fazer o diagnóstico da placa calcificada, tá? Então o que nós temos que fazer? Não mexer mais nisso. Então o que o paciente tem opção, gente? A ponte, ó. Então essa é a ponte. Safena é então a doadora, tá? Pode ser mamária, pode ser peitoral, então, o peitoral, né? Pode ser radial. Então sempre o sobrenome é a doação. Então eles dizem assim, eu fiz 2 pontes safenas e 3 mamárias. Então, gente, são 3 percursos que você desviou o trajeto do sangue para que o sangue consiga, né, chegar lá naquele miocárdio, ó. Então pode ver, ó, gente, é desviado, né, a circulação. E a frente, então, essa coronária continua recebendo o sangue arterial. Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Pessoal, o paciente que colocou a ponte safena, tá? Obviamente que vocês já entenderam que ele passa agora a receber, então, mais, ó, uma luz maior, porque olha que ele tinha ali. Ele recebe, então, agora um volume de sangue muito bom no miocárdio. Gente, a minha pergunta é o seguinte... Então quer dizer que essa área aqui, ó, essa artéria aqui, ela é desligada, ela é fechada? Não. Repare, gente, que ela tem os ramos anteriores, olha ali, ó. Então você não pode bloquear essa artéria. Não é bloqueada, ó. Ela não é bloqueada. Então ela continua aberta e drenando e irrigando com sangue arterial. A minha pergunta é, o paciente está livre de trombose, gente? Como agora uma ponte safena aqui, ele está livre da trombose? Essa é a arteriosclerose. Ele está livre da trombose, sim ou não? Não. Então ele pode continuar coagulando aqui dentro e liberando esses coágulos aqui, esses trombos, e embolizar aqui e trazer mais coágulos adiante e infartar? Ele pode? Pode. Então o que esse paciente precisa tomar para o resto da vida, pessoal? Anticoagulante, gente. Então ele precisa acalmar, baixar a atividade das plaquetas para sempre, pessoal. Para sempre. Porque ele continua sendo um paciente de risco, gente. Ele continua com a área estreitada na sua artéria, tá? E ali continua formando os trombos. A boa notícia é que o miocárdio, se ele formar um trombo e uma obstrução aqui, o miocárdio não vai infartar. Ele não vai deixar de receber sangue. E, gente, como o uso oral do anticoagulante, se ele formar ali um trombo, o anticoagulante agindo, ele pode desmanchar e não deixar isso aumentar de tamanho e logo se fragmenta e não chega nem a formar infartos nesse miocárdio, tá? Ou pode, gente, pode formar pequenos infartos, tá? Pequeninhos infartos. E nesses pequenos infartos, então, nós vamos ter justamente o problema do que, gente?
o problema desses pequenos infartos trazer a arritmia cardíaca. Então, a arritmia, gente, ela é um defeito, ele tem várias origens, pessoal, pelo amor de Deus, não é só isso. Não é só microinfartos que o paciente teve. Não, a arritmia, ela pode vir às vezes de um problema valvular, turma, tá? De problemas da válvula. A válvula não fecha totalmente, né? E o sangue se misturam, o átrio e o ventrículo se misturam. Pode acontecer isso. Não, são várias origens da arritmia cardíaca, mas uma delas são esses pequenos infartos que o paciente teve. E nessas áreas infartadas, turma, o coração, o miocárdio está morto em algumas partes. E isso não volta mais. Vocês sabem que não há uma regeneração do miocárdio. Nós estamos esperando as células tronco, gente. As células tronco, tá? Então, o que vai acontecer? Esses pequenos infartos podem levar à arritmia cardíaca. Eu vou falar sobre isso. Eu não ia falar, mas eu vou comentar sobre isso com vocês. Só para terminar essa parte de infarto do miocárdio. Ó, gente, as pontes como elas são, ó. Olha a outra aqui, ó, da artéria mamária. Ó, gente, pegaram a mamária, ó, a artéria, ó, mamária, que é do músculo peitoral, tá? Então, olha lá, olha o tamanho pesado da ponte que pode ser feita, ó. Então, quando o paciente dizer para vocês, eu fiz 3 pontes mamárias e 2 safenas, vocês já entenderam o que ele fez, ó, turma, tá? Então, ele reuniu, né? Então, ele canalizou novamente aquela safena, aquela coronária com as pontes, ó, gente, radial, ó, lá do braço, ó, a radial. E no local que tira, se eu tirar um pedaço da radial, eu faço o que no lugar? Ou eles... Liga direto? Ou eles deixam sem nada. Você tem outras artérias. Tiram, tá? Não, deixa assim, fecha, não recebe mais e ela recebe dos outros. Pode, tá? Geralmente, por isso que eles tiram de vários, né? Porque eles tiram um segmento pequeno, dá pra suturar. Tá? Vamos adiante. Ó, gente, isso aqui. Ó, a safena, tá? Então, a solução é muito interessante. Turminha, no cérebro, tá? Vamos falar, antes de falar de cérebro, deixa eu falar do infarto do miocárdio, então, gente, porque eu não vou vir para falar mais disso. Vou abrir aqui um outro arquivo, tá? E já que nós estamos falando de infarto do miocárdio, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Como é que tem pacientes que infartam e continuam vivos, tá? Então vamos ver isso, são os microinfartos. Deixa eu mostrar lá no final. Aqui, ó. Infarto, tá aqui. Gente, tá clara essa sala hoje, né? Turma, aqui vocês estão vendo um miocárdio, ó. Tá? Que pena que tá clara. Vocês estão vendo um miocárdio, um coração, tá? Com a coronária, olha ali, ó, coagulada, ó. Esse paciente infartou. Que pena, gente, mas aqui, ó, ele está já enegrecido, ó, preto. E aqui ele já está vermelho carmim, gente. Ele está morto, esse coração, nesta área aqui. Tá, turminha, o que vocês têm que entender quando a gente fala de infarto do miocárdio? Deixa eu mostrar aqui. Ó, olha pesado, essa foto tá melhor. Tá melhor essa, Jéssica? O contraste tá um pouco melhor? Turma, esse aqui é um coração que foi aberto no meio do miocárdio, tá? Vocês sabem que o miocárdio é grosso e foi cortado no meio, ó. No meio, tá? No meio. Turminha, o que aconteceu aqui, ó? Então, repare que ele tá cortado aqui, ó, e abriram, ó, o músculo no meio, tá? O que vocês estão vendo nessa área branca aqui, mais clara? É a área infartada, é a área que não recebeu mais sangue. Então, quando a gente fecha, né, vocês já sabem, quando a gente oblitera uma artéria, aquela área ali você não recebe mais sangue, então ele é o infarto branco, né, também chamado de infarto branco. E o que aconteceu com esse músculo? Repare que ele tem uma linha avermelhada ao redor. Turma, eu vou explicar uma coisa muito interessante agora para vocês, tá? Vocês sabem que no nosso corpo nós temos vários órgãos que são chamados de órgãos irmãos, tá? O que significa órgãos irmãos? Eles trabalham junto para uma mesma função. Então, por exemplo, o pulmão e o rim são 2 órgãos irmãos em relação à excreção. Os 2 secretam, né? O pulmão o gás carbônico, lixo, né? Gás carbônico, e os rins a amônia, tá? O NH3. Gente, outros 2 órgãos irmãos, o baço e o fígado, em relação a quê? As hemácias, a reciclagem das hemácias, a reciclagem das células
sanguíneas. As hemácias por quê? Porque o baço tira e ele manda a bilirrubina para o fígado e o fígado então faz a reconstituição dela para a bile e para a hemoglobina. Então são os dois trabalhando juntos para isso. O fígado, gente, também tem um órgão irmão chamado pâncreas. Os dois trabalham juntos na digestão. Um com a insulina, o outro com o glucagon. Tá? E mais outros dois órgãos irmãos, gente, fundamentais: cérebro e coração. Tá? Então o que acontece, gente? O cérebro, turma, ele vai mandar um impulso nervoso para o coração. Tá? Gente, todas as fibras cardíacas, cada fibra, gente, do miocárdio. Você sabe que nós temos milhões de fibras de miocárdio? Cada uma delas, gente, é como se fosse um fio de luz que recebe a carga elétrica do cérebro. E quando esses fiozinhos, gente, então cada fibra muscular recebe o seu impulso nervoso, ela faz a sua função. Cada um dentro do que está fazendo, gente. Como assim, professora? O átrio, se ele está dilatando, o ventrículo vai contrair, tá? Então, isso é um impulso nervoso, gente. É um choque. É o chamado potencial de ação. Então, o cérebro mandou o impulso nervoso, gente, e o átrio faz isso, né? E o ventrículo contrai, e o outro dilata. Gente, quando eles fizeram isso, eles mandaram uma resposta para o cérebro. O coração, gente, manda um impulso de volta, pelo mesmo trajeto, tá? Pelo mesmo fio, pelo mesmo nervo. Então o cérebro recebe a resposta: eu bati, ó, eu fiz a pulsação, tá? Então o cérebro recebendo, gente, ele manda a segunda. Aí agora o átrio que dilatou, ele contrai, ele faz o contrário. Entenderam, gente? Então cada comando do cérebro, gente, o coração recebe uma carga elétrica em todas as suas fibras, ele executa a função e responde para o cérebro. O cérebro, recebendo a resposta, manda o segundo impulso, mudando o impulso, né? Mudando a contração e distensão do coração. E assim nós ficamos, gente. Um grita, o outro responde. Um grita, o outro responde. Pessoal, só que para que essas fibras façam a contração e respondam para o cérebro, o que nós precisamos da segunda coisa? De oxigênio, de sangue. Então a fibra, gente, ela só poderá fazer essa contração com açúcar, com oxigênio. Então nós precisamos da segunda coisa, gente, que é o sangue. Então para bater coração, obviamente, nós precisamos de nervo, impulso nervoso e de sangue. Só que, gente, esse coração infartou. Então uma área dele não está mais recebendo. Uma área, gente, pequena, não precisa nem ser grande. Uma tromboembolia da própria coronária desprendeu aquele trombo, gente, e ele foi mais adiante no miocárdio, né? Dentro da coronária. E lá ele obstrui, pesada, e forma uma área isquemiada, uma área infartada branca que não passou mais sangue, bloqueou, tá? Gente, o que vai acontecer nesse momento em que o paciente infartou? Tá? Então você sabe que ele está sentindo uma dor insuportável, tá? E, gente, o cérebro mandou um impulso nervoso, aquele. Turminha, o certo seria o quê? Todos eles recebem e depois eles devolvem numa única resposta. Gente, quando o cérebro envia então esse comando pro coração e ele infartou, a parte normal, ó, a parte que não infartou, recebe direitinho. Vem o impulso nervoso até o final da fibra e volta. Pera aí, gente. Só que, ó, todo o impulso vem junto. Então vem a parte normal até o fim e volta. Ao mesmo tempo, a área a parte infartada, gente, vem e para, gente. Ela é bloqueada aqui, ó. Por quê? Porque este miocárdio não está mais recebendo oxigênio. Então, ele recebe o impulso, porém, ele não executa, gente. Ele não tem a glicose para contrair, pesado. A miosina não vai conseguir fazer contração. Então, gente, o impulso nervoso vem, pesada, e o normal veio e voltou. Então, o que aconteceu com essa área infartada?
ela vem, o impulso nervoso bloqueia e volta, gente. Só que ele não volta junto com o outro normal. Entenderam? Então, ele retarda, gente. Por quê? Porque está alterado agora a via. O caminho da fibra, gente, está infartada. Então, ele vem, pesada, e ó, entenderam? Ele vem e o outro vai atrasado. Ó, então ele manda o retorno, gente, atrasado. Como assim atrasado, professora? Então o cérebro, pessoal, ele recebe duas respostas. Uma do coração normal e a outra atrasada da área infartada. Tá? O que começa a acontecer? Ele recebe os dois e manda de novo o próximo impulso. Tá, gente? De novo, pesada. Então, o coração recebe, então, porque ele continua batendo, gente. O coração infartado, pesada, ele não parou imediatamente. Tá? Isso que vocês têm que entender. O paciente está infartando, gente. Não infartado. Ele não parou. Ele não teve a parada ainda. Isso que vocês têm que entender. Então, o que vai acontecer? Vem o impulso e o outro, e eles vão atrasados. Gente, o que vai começar a acontecer com essa área infartada? Ela está fraca? O coração enfraqueceu, gente? Ele não está mais com todo o impulso e força suficiente. Entenderam? Então, o que vai começar a acontecer? Ele sem uma força total, ele está fraco, ele não consegue mais mandar oxigênio para o cérebro. Não é o impulso nervoso, gente, é o oxigênio. Entenderam? Pela área infartada enfraquecer esse miocárdio. Então começa a faltar sangue, gente, para o resto do corpo, porque o coração está em colapso, pesado. E aí o que começa a acontecer, gente? O cérebro faltando oxigênio, ele vai começar o que, pesada? A mandar o impulso mais rápido. Ele vai começar a mandar mais ligeiro. Gente, veio o impulso do coração normal e veio o atrasado da área infartada. Então o cérebro manda pra frente, tá? De novo, gente, veio o normal, veio o atrasado. Volta o cérebro. Tá faltando oxigênio pro cérebro, gente. Vem o atrasado, vem o normal, vem o atrasado. Vai pro cérebro. Pesada. Como o cérebro vai fazer isso mais rápido, o que vai acontecer? Vem o normal, quando vai chegar o atrasado, o cérebro mandou já. E os dois se bloqueiam, pesada. Os dois se chocam no mesmo nervo. Turma, isso se chama fibrilação. Nesse momento, pesada, os dois impulsos nervosos se anulam e o coração para de bater imediatamente. Esta é a parada cardíaca, tá? Então a parada cardíaca, gente, ela se dará pela anulação dos impulsos nervosos, vindo do coração como do cérebro. Por quê, gente? Porque o coração está arrítmico, gente. O coração está enviando 2 ou 3 ou mais respostas, gente. E no meio dessas respostas que estão vindo, o cérebro já enviou o seu comando e as duas se bloquearam. Pessoal, vocês entenderam isso? Se não, explico de novo. Isso é muito importante vocês entenderem. Entenderam? Alguém não entendeu? Eu explico de novo. Tá? Então, gente, no momento... Entenderam? Então, ó, vem o impulso do cérebro e volta. Isso seria o normal, gente. Eles voltarem junto, tá? Isso aqui é o que acontece. Não. Quando infarta, vem, ó, e o outro atrasa. E volta, ó. Aí ele começa a atrasar, gente. Ele começa a atrasar. E o cérebro sem oxigênio, com pouco oxigênio, vai fazer justamente isso, tá? Ele começa assim, ó. Então, como o cérebro vai responder mais rápido, quando volta, o cérebro mandou e os dois se bloquearam. Então, o que é o desfibrilador, gente? Por que o médico afasta todo mundo, pega o aparelho de choque, coloca no peito do paciente e dá um eletrochoque? Então, o que é o desfibrilador? Porque ele está fibrilando, gente. O que o coração faz, pesado? Ele fica assim, gente, ó, batendo em falso. Ele está com impulsos nervosos, gente, mas eles estão desorganizados. A membrana, gente, ali, ó, a bomba sódio-potássio, pesada, desregulou, turminha. Uns estão no sódio, outros estão no potássio. Não, pesada. Se fora tá o potássio, embaixo tem tá o sódio. Não, gente, desregulou isso. Ficou tudo misturado.
com o choque elétrico que eles tomaram, dos dois impulsos se anulando. Então o que vai acontecer, pessoal? Tá tudo desregulado a bomba sódio-potássio. O impulso nervoso tá misturado. Então o coração fica fibrilando, gente, ele fica tremendo, tá? Desses impulsos nervosos totalmente desordenados. Então o que é o choque elétrico, gente? O desfibrilador. Porque tá fibrilando, então tu desfibrila. Então o desfibrilador é quando ele dá o choque, então ele organiza a pesada. Ele dá um choque alto, tá? Aonde ele dá um impulso nervoso só, único e alto. E nesse momento, então, ele organiza essa bagunça de bomba sódio-potássio. Então ele bota o impulso nervoso agora em ordem, gente. Então o coração recebe aquela carga. Uma carga ele recebe. E aí ele organiza. Tá. E aí, piazada, de novo, ele volta a bater. Então o paciente teve a parada e o médico ressuscita, gente. Ele traz de volta o paciente com o choque elétrico, tá? Com o desfibrilador. Só que, turminha, o que tá acontecendo? Gente, vai de mal a pior, tá? Por quê? Porque, piazada, em cada parada que esse paciente tem, mais fibras estão morrendo. A área está aumentando, gente. E a insuficiência, a resposta alterada do coração continuará. Então, o cérebro vai receber o impulso, né? Então foi aquele impulso, gente, aquela bomba de choque. E aí organizou. Tá, pip, pip, pip. Volta o coração a bater. Tá. Gente, não adianta. Ele continua com o mesmo problema de antes. Entendeu? E aí, de novo. Então, turma, o médico tem que ser rápido, galera. Ele tem que imediatamente tentar o quê? Baixar essa pressão, pesada. Baixar os batimentos cardíacos. Por quê, pesado? Porque baixando os batimentos cardíacos, o coração vai com mais calma. Então, ele recebe e aí ele manda o impulso mais devagar para dar tempo, turma, dos dois. Um recebe, o outro manda. Um recebe, o outro... Porque se eles começam a bater mais rápido, né? Coração rápido, rápido, rápido. Gente, de novo eles vão se chocar. Porque vocês estão entendendo que o coração está mandando 2 ou 3 respostas. Então tem que dar tempo para as 3 chegarem, para o cérebro mandar o próximo, tá? E não adianta só baixar o batimento cardíaco, gente. Você baixa o batimento cardíaco baixando a pressão arterial. Então, beta, né? Os vasodilatadores, ele tem que dar vasodilatador imediatamente. O que ele encharca o cara, gente? Anticoagulante, para ver se abre piazada, ver se ele quebra o trombo, né? O êmbolo, e ver se abre aquela artéria. Às vezes isso não acontece, gente. Não vai abrir. Tá? Obstruir e parou. Então, mas pelo menos ele vai tentar salvar o paciente como? Dilatando o vaso. Pra quê, gente? Lembra da mangueira? Você abre a mangueira, o sangue acalma e o coração bate mais devagar. Então, ele não tem a segunda parada cardíaca. E, gente, o que o médico vai tentar fazer nesses poucos segundos? Introduzir no paciente o marca-passo. Ele tem que fazer isso rápido, gente. Ele entra pela branquial aqui, ó, pela artéria do braço com o marca-passo, gente. Porque o marca-passo é para organizar essa balbúrdia, tá? É isso que vai fazer o marca-passo. Então, deixa eu mostrar o marca-passo aqui pra vocês. Vocês não acreditam como ele é tão simples. É uma coisa tão simples do mundo o marca-passo. Aneurisma. Só um pouquinho mais pra frente, gente. Aqui, tá aqui ele, gente. Isso é o marca-passo. O que, professora? Um fio? Fio elétrico. Exatamente. Esse é o nosso problema. Eletricidade. Então, gente, ele injeta, ele bota de novo por um catéter, por aqui, ligeiro, tá? Na esquerda, bota aqui e bota o marca-passo lá dentro. Piazada, o que faz o marca-passo? Pessoal, o marca-passo assume a resposta para o cérebro. Então, quando o cérebro manda o impulso, o coração recebe um impulso do cérebro. Só que, gente, a parte normal recebe legal, tá? E a parte infartada, você já sabe, retarda. Não, piazada. Antes dessas respostas atrasadas, né, normal e atrasada, ir em direção ao cérebro, o marca-passo anula elas, gente, e ele vai mandar uma única resposta. Então o marca-passo, gente, ele vai ficar com as respostas do coração e vai mandar só uma.
Então o cérebro só recebe uma. Ótimo, gente. Só uma? Então agora eu respondo. Sim, mando de novo. Tá? Mando mais uma. Aí o coração recebe, gente, do cérebro. Porque o cérebro tá bem pesado. Então recebe do cérebro. Bate daquele jeito, gente. Todo mais ou menos. Porque uma parte está normal, a outra parte está infartada. Então é óbvio, gente, que uma parte desse coração está batendo bem, com força, e a outra está fraca. Então nessa fraca, ela responde errado, ela responde atrasada. Gente, não interessa. O marca-passo pega esses dois impulsos e transforma ambos em um único. Uma única resposta para o cérebro. Então, gente, fica lá. O cérebro grita novamente e o marca-passo responde. O cérebro grita, o marca-passo responde. E o coração andando de pneu furado, né, gente? Ele vai bater com pneu furado. Ele vai bater arrítmico, quer dizer, ele vai estar fraco. Turminha, o paciente com marca-passo, agora minhas perguntas. O paciente com marca-passo, se ele tiver que fazer uma corrida, tiver que correr, andar rápido e dar uma acelerada no coração, vai acontecer? Não. É um paciente que não pode mais fazer exercício. Ele até faz, gente, mas ele logo tem que parar. Por quê? Ele não acelera mais o coração. Esse coração não sairá mais do ritmo, gente. Ele baterá sempre naquela quantidade até morrer. Tá? Então, ele não vai mais dar taquicardia e bradicardia. Não mudará mais a velocidade de batimentos. Começa por aí, tá? Segundo, turminha, o que esse paciente vai ter que cuidar agora pro resto da vida? Tá, primeira coisa, um fio dentro do coração, gente. É um corpo estranho ou não? Claro que é. O que isso pode ativar quem? Quem que pode chegar aqui e dizer, epa, 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 eu vou coagular? A plaqueta. Então, gente, paciente com marca-passo, alto risco de trombose. No marca-passo, gente, formar coágulo aqui dentro do coração. Então, anticoagulante até morrer. Pesada, o cara pode ter pressão alta? Não. Tomar vasodilatador para sempre, gente. Dilata as artérias. Baixa a pressão arterial. Por quê? Porque o coração vai sempre bater igual. Ele não vai conseguir bater mais rápido ou mais devagar. Então é um paciente, gente, que para sempre vai precisar controlar a pressão. Então tomar, né, os beta-bloqueadores, chamados de vasodilatadores, e tomar anticoagulante. Talvez também o diurético, né, turminha? Para que o diurético? Para ajudar na pressão. A maioria deles toma diurético também para, né, diminuir a urina, né? Quer dizer, aumentar a urina, diminuir o volume de sangue, baixar a pressão arterial. Então não é baixa, gente. Não, é normal. Tá? Não pode, de 22 por 16, não pode. Tá? Então, pesada, isso é o marca-passo. Tá? Já viram falar? Quem é que dá essa energia pro marca-passo, gente? De onde é que sai a energia dele responder pro cérebro? Uma bateria, galera. Onde é que fica a bateria? Embaixo da pele. Tá? Então, quando o paciente de vocês dizer que usa marca-passo, o que vocês perguntam pra ele? Então, quando é que você vai trocar a bateria? Quantos anos ainda lhe falta? Tá? Então, eles têm que trocar as baterias, gente. Depende da qualidade da bateria. Umas duram 7 anos, 5, 7, 8 anos, tá? De lítio. Então, faz uma cirurgia, turminha. Cirurgia, abre a pele, troca, tá? Bota. Eles têm já 2 lugares, né, gente? Não são besta, não, também os médicos, tá? Então, antes de tu tirar a velha, né, tu bota primeiro a nova no outro lugar, né, que nem 2 chips, tá? Então, bota primeiro o chip lá e tira o velho, tá? Não vai parar o miocárdio, não se preocupe, o marca-passo não para de bater. Entenderam, turminha? O que é o marca-passo, então, agora? Então, o marca-passo, gente, às vezes dá tempo de salvar, tá? Dá pra colocar e o paciente vive. Galera, quando que esses pacientes conseguem viver com o marca-passo? Quando os infartos foram pequenos. Então, como eu disse, ele vai andar de pneu furado, de pneu murcho, mas vai, gente, um deles vai estar murcho. Então, um lado tá fraco e o outro forte. Gente, o paciente não fica 100%, como eu disse, porque aquela área infartada, ela nunca mais vai ter força. Então, vocês têm que ver qual é a força, né? Qual é a área que foi infartada, se é do lado direito, do lado esquerdo. Então, se é do lado direito, gente, é a parte que vai pro pulmão. Tá? Então ele pode ter edema pulmonar, ó, lembra a congestão do pulmão, porque tá fraco o pulmão, gente, a parte do coração,
do lado direito, que é responsável da pulmonar. Se é do lado esquerdo, turma, do coração que infartou, o paciente vai ter todos os problemas da aorta, gente. Então ele vai ter o quê? Deficiência de retorno dos pés, vai ter um pouco de cansaço, o cérebro, né? Não vai conseguir levar bem sangue pro cérebro. Estão entendendo, gente? Então, se você infartar de um lado, um infarto pequenininho, você colocou o marca-passo e ele vai conseguir ficar vivo, gente. Ele vai bater com o marca-passo, porém, o lado infartado sempre mais fraco. Porque está infartado, gente. Ele não tem força total. Então, aí nós vamos precisar entender de que lado o paciente infartou. Ah, eu não sei, ele vai dizer pra você. Tá? Então, o senhor tem o quê? O senhor tem tosse, falta de ar, o senhor tem tontura. O que o senhor sente? Inchaço dos pés? Gente, então vamos ver o que ele vai contar. Tá? Então, o que ele vai contar de fraqueza, vocês já sabem. Se é da responsabilidade da aorta, do lado direito, ou se ele infartou do lado esquerdo, que é a responsabilidade da pulmonar. Entendido? Bacana isso, né? Bacana entender, né? Não pra quem tem. Gente, e se não der tempo do marca-passo, hein? Ou quer dizer, e se a área infartada for cada vez maior? Esse é o problema, tá? Então, o que vai acontecer? Olha aqui, gente, que bacana, ó. A área clara entre as fibras do miocárdio representa a região do infarto, gente. Olha que bacana. Aqui tá morta, tá? Então, vocês sabem que morre em minutos, né? Então, turminha, olha as fibras, os miofibroblastos aqui, né? Tá? E a área morta. Então, gente, interrompeu, né? Porque tu precisa da fibra íntegra para ir e voltar o impulso nervoso. No momento que tu tem uma área bloqueada, entenderam como isso prejudica? E olha aqui, gente, os defeitos, ó. Então, tudo isso aqui, ó, prejudica a resposta do coração. Por isso essa resposta vem atrasada, né? Olha aqui a área infartada. Olha que bacana esse, gente, ó. Cortado, transversal, o coração, tá? Gente, o átrio e o ventrículo. Olha aqui. Não. Desculpa. O direito, o esquerdo e o direito. Desculpa, gente. O direito, o que vai pro pulmão, e o ventrículo esquerdo, que vai pra aorta. Gente, no meio do miocárdio, pesado, estão vendo que tem uma linha branca ali, ó? Vou mostrar aqui. Uma faixa branca, ó. Toda essa área branca aqui, ó. Ó. Toda essa área branca é a área infartada, gente. Não precisa ser todo o coração. Não, ó. Só ali, ó. Pode ver, ó. Bem branquinho, ó. Toda essa área é a área infartada. Bom, gente, vocês já viram o que aconteceu com o paciente. Tá? Morreu, né? Aqui o coração dele. Então, o que acontece, gente? Então, a área nesse caso foi muito grande. Então, turma, esse é o problema, às vezes, do infarto do miocárdio. Por que eu... Mas o doutor, o senhor não tentou salvar o meu bisavô? Gente, às vezes a área é muito grande. O curto-circuito, gente, é impossível de você restabelecer. E pesada, mesmo às vezes instalando o dito do marca-passo, não vive, gente, porque essa área muito grande, infartada, não vai bater o coração. Ele vai bater só de um lado, no outro não vai bater. Então, é impossível, mesmo você colocando às vezes alguma coisa ali dentro, né, como eu disse, restabelecendo a energia. Não, gente, a área foi muito grande. Então você tem... Lembra que eu comentei na aula de isquemia? O que nós temos que considerar da isquemia, gente? O tamanho dela. Ela é total ou é parcial? Quer dizer, gente, foi uma área pequena que você infartou ou foi uma grande área? Não, pesada, a grande área no coração não adianta marcar passo. Entenderam? Não tem chance, gente. E turma, por que esse coração tá com essa mancha vermelha aqui ao redor? Esse é o tipo do coração que bateu ainda. É aquele coração que teve as várias paradas e depois morre. Então quando eles dizem assim, o paciente teve 4 paradas cardíacas e aí na última não deu mais para ressuscitar. Gente, como é que ele tem as 4 paradas? Pesada, vocês entenderam? Tem a ver com aquelas respostas, tá? O médico dá o choque elétrico e traz de volta aquele coração. Só que, turma, ele traz de volta, mas a resposta tá toda ela uma bagunça. E o cérebro recebendo aquela bagunça. E aí ele manda a resposta dele também, o grito dele. E os dois de novo se chocam. E aí o paciente tem a segunda parada cardíaca. De novo vibrando. E aí o médico tenta de novo, tá? Mais um choque elétrico. Por quê, gente? Porque nessa história de choque elétrico, ele vai tentar estabilizar esse paciente para tentar botar o marca-passo. Só que, pessoal, cada parada dessa, o cérebro e principalmente
principalmente o coração, estão ficando sem oxigênio. Então, o que é essa área aqui, gente? É a área onde, ó, vazou, gente, rompeu, ó. Isso aqui estourou os capilares. Explodiram, gente. Isso aqui é hemorragia ao redor do infarto. Por quê? Porque esse coração foi bombardeado com choque, gente. Eles estavam tentando trazer ele de volta, tá? E forçando, né, pesada? Forçando um músculo que não tem mais como andar, gente. O pneu se foi. Você tá na roda. Você gastou o pneu nesses segundos parados. Então o que acontece, gente? De tanto o médico bombardear, tá bombardeando pra ver se traz esse cara de volta. Olha lá, gente, tá explodindo. Mas como, doutor? Se o senhor conseguiu salvar 4 vezes, por que não conseguiu na 5ª? Gente, não era nem pra ter salvado na primeira, tá? Então, por quê? Porque já na primeira ele já estava condenado. O médico que conseguiu mais 2 ou 3. Tá? Às vezes não, turma. Às vezes na segunda ele estabiliza e ele consegue, tá? Então, por quê? Porque a área foi pequena, gente. Quando a área é grande, minha turminha, curto-circuito, gente, fundiu, como se diz, né? Derreteu os fios, pesada. Não tem como esses fios aqui, os fios do miocárdio. Não tem trazer de volta, pesada, infelizmente. O infarto do miocárdio, tá? Só que esse infarto, gente, é o que dá. Então, cuidado quando eu falo parada cardíaca. Então, a parada cardíaca, gente, pode ser por uma batida, como eu falei, né? Dá um estímulo aí no nervo vago, você dá uma parada pesada. Também fica fibrilando, turma. A mesma história de nervo, é a mesma coisa. Lembra que nós falamos de testículo, né? Um chute no testículo, gente. Nervo vago, pesada. Gente, você dá tanto impulso pro coração que tu faz a mesma coisa, ó. Você bloqueia, tá? Uma pancada na cabeça, pesada. Nos ouvidos, mesmo nervo vago, galera. Você bloqueia, pesada. Então tu tem um impulso nervoso e você chega com um ponto grande. Então eles se neutralizam e o paciente fica fibrilando. Então, esse tipo de parada cardíaca, gente, com uma massagem cardíaca, você traz o paciente de volta. Por quê? Porque na massagem você organiza o impulso. Você aperta o coração e ele manda aquele impulso pro cérebro. E aí as pontes de sódio e potássio se organizam. Então é como se fosse o desfibrilador. O choque que você deu é o batimento cardíaco, tá? É a massagem. E ele volta. Então ele volta da parada cardíaca, tá? Então isso é diferente, gente. O miocárdio está saudável. Não, o que nós estamos falando é do miocárdio que travou, tá? E aí começa, né, fundir as placas, grudar tudo, tá? Então, entenderam? São capazes de dar uma aula de infarto do miocárdio? Gente, é bacana por um lado e ao mesmo lado é terrível, né? Tá? Porque eu já tive, na minha família a gente já morreram disso, eu sei disso. E é uma coisa que quase nenhum de nós pode estar salvo, né, de ter isso na família. Ó, pesada, esse miocárdio rompeu, ó. Todo esse sangue que vocês estão vendo ao redor aqui, ó, vazou, olha aqui, explodiu, gente, o miocárdio. Tá? Do que? Tentar, né, pesada? O médico tentou. Entende? Então vocês ficam dizendo, mas como que não conseguiu? Mas ele tentou. Não tem você bombardear com choque elétrico, gente. Não dá. Quando a área é muito grande, não tem solução, pesada. Morte, infelizmente.